Para quem está chegando agora no Modernidade e Ciência, eu sou Paulo Bittencourt e nós vamos comentar a coletiva do CENIPA com relação ao relatório preliminar do acidente com o ATR-72 da VoiPass no mês de agosto. Então, acompanhe esse vídeo, eu acho que você vai entender muito daquilo que eu já coloquei em vídeos que eu vou deixar aqui, os vídeos anteriores a respeito desse trágico acidente. Pois muito bem, como eu já havia afirmado, o CENIPA tem uma tradição de excelência na busca pelas causas de acidentes aeronáuticos. Parabenizo o CENIPA pela posição ética de chamar as famílias de todas as vítimas e previamente fazer uma apresentação privada para essas pessoas, o que ocorreu antes da apresentação coletiva para os veículos de imprensa. Então mostra o profissionalismo dessas equipes com respeito a todas as famílias enlutadas a partir desse acidente. Eu acompanhei toda a apresentação, uma apresentação extremamente técnica e pautada em fatos. Ela foi uma apresentação factual. O CENIPA deixou muito claro que nesse momento não se tem dados suficientes para chegar a conclusões. O que nós temos são dados factuais, ou seja, o que aconteceu. E o que eu já vinha afirmado desde o primeiro vídeo é que havia uma condição severa de gelo. A tripulação reporta há muito gelo. Sistemas de antigelo, degelo, anti-ice, como se diz, estavam ali, ora ligados, ora desligados, ora o alarme ligado do gelo, ora desligado. Isso ainda vai ser bastante analisado, porque o sistema estava alternando essa situação e a tripulação estava já suspeitando de que havia uma falha no sistema de degelo. Mas isso ainda é muito preliminar. Analisando as condições da aeronave, ela tinha condição para decolar lá de Cascavel? Sim, ela tinha condição para decolar. O fato de estar apresentando uma falha num dos sistemas de pressurização e de climatização, que é um PEC de climatização e pressurização, não inviabilizava o voo, como eu já havia afirmado num dos vídeos anteriores, que existe a lista mínima de equipamentos para você decolar. E ele estava dentro disso, o que limitava o avião a voar a 17 mil pés. Se vocês acompanharam os vídeos anteriores, eu citava isso, que ele estava ali a 17 mil pés, que é uma altitude com grande formação de gelo. Outra informação factual que se tem é que foi notificado que haveria na rota forte formação de gelo. Então se sabia que havia uma forte formação de gelo na rota, eles sabiam disso. Havia essa questão do sistema, ora acionando o alerta de gelo, ora desacionando, ora tal. Isso vai ser investigado, porque essa alternância, e até nos minutos finais havia essa. A questão da chegada na Terminal São Paulo, congestionada naquele momento, aviões voando abaixo daquele nível, Viracopos, eles estavam próximos também a Viracopos. Então, o que se verifica? Que eles notificam o controle São Paulo de que eles estavam prontos para iniciar o processo de descida daquele nível de 17 mil pontos. O controle São Paulo, percebendo que haviam aviões muito próximos
Ele pede para aguardar naquele nível e em seguida pede que eles façam uma curva à direita, indo para um ponto fixo chamado SANPA, S-A-N-P-A, que é um ponto fixo, para que a partir daquele momento o avião começasse a descer. Faltavam 2 minutos para que o controle autorizasse que eles começassem a descer. Em nenhum momento, o que já está verificado, são fatos, a tripulação pediu Mayday ou declarou uma emergência. Se isso tivesse sido feito, essa aeronave teria prioridade total para descer, para fazer o que fosse necessário. Mas isso não foi o caso. Isso vai ser investigado porque a tripulação conviveu com aqueles alertas, com aquela situação. Então, isso vai ser analisado com outros equipamentos que vão ser recuperados ali, não só das chamadas caixas pretas. Existem outros dispositivos que guardam informações para saber como os outros sistemas da aeronave estavam funcionando até o momento da perda de controle. A perda de controle foi identificada a partir do momento em que eles fizeram uma curva à direita e provavelmente com já o acúmulo de gelo sobre as asas, estruturas ali, quando eles iniciaram esse procedimento, houve na cabine um alerta de stall de baixa velocidade e aí a aeronave gira para o outro lado, compensando essa curva, mas num ângulo muito maior de cerca de 50 graus. Se sabe que quando há um acúmulo de gelo, principalmente sobre as superfícies chamadas superfície de comando nas asas, como os ailerons, há um esforço muito maior para você colocar num determinado ângulo para ter aquela efetividade daquele comando. Então, se naquele momento os pilotos perceberam que por causa daquele alerta de stall, eles deram um comando contrário, provavelmente deram um comando com uma tal efetividade que aí ele girou muito forte para o outro lado e aí inicia-se uma perda de sustentação. Há um parafuso onde primeiro ele gira, conforme os instrumentos mostram, 180 graus, e aí ele eleva novamente um pouco o nariz, e aí ele entra no parafuso chato, dá 5 voltas em 1 minuto até chegar ao solo. Isso são os fatos, né? Agora vai ter todo um processo investigativo para saber os porquês, o porquês de tudo isso. Mas, pelo relatório inicial divulgado, já se sabe que uma das causas preponderantes foi o gelo. Então, para aqueles que no começo, quando eu fiz os primeiros vídeos, não, mas o gelo não abate a aeronave, se fosse assim, na Europa cai sempre os gelos. Pois é, então voltamos à suspeita inicial de que as condições, naquele momento, um gelo muito forte, e se a aeronave tinha condição, com os dispositivos que vai ser verificado, se eles estavam em perfeitas condições, inclusive, como eu já citei num vídeo, que tinha o probe, que é um perfil fabricado que fica do lado de fora ali do cockpit, com um formato exatamente para que se comece a juntar gelo, o probe é o primeiro que você identifica visualmente de que está formando gelo. E o copiloto, de fato, afirmou, num certo momento, muito gelo. Agora, o porquê eles não pediram emergência, por que os dispositivos anti-ice, de-ice, os dispositivos que ficam vibrando para expulsar gelo, foram ora ligados, ora desligados, isso vai ter ainda que ter uma longa investigação. Então, o que fica primeiro, trabalho primoroso da CENIPA em 30 dias, seguindo protocolos internacionais, de soltar em 30 dias um relatório preliminar para as empresas, para os fabricantes, né? E como eles afirmaram, é uma equipe que
não foca um problema em especial, é uma coisa multidisciplinar, que, como eu anotei aqui, ele vai focar fatores humanos, materiais e operacionais. Então, é uma equipe multidisciplinar que, nessas 3 frentes, né, fatores humanos, materiais e operacionais, ele vai convergindo para os possíveis fatores determinantes para a perda de sustentação do avião. Então, agradeço mais uma vez, se vocês acompanharam o vídeo até esse ponto. Se você está chegando agora, se inscreva no Modernidade Ciência, dê aí o seu positivo, que é muito importante para o canal, e acione também o sininho para você receber os próximos vídeos que eu vou estar acompanhando, principalmente os comentários que serão feitos, a entrevista coletiva que os oficiais ali por 45 minutos responderam de uma maneira muito transparente, muito brilhante, sem falsear nada, sendo muito sinceros. É muito importante nesse momento você dizer, até isso eu sei, porque são fatos de dados registrados. A partir desse ponto eu não sei, e eu não vou simplesmente ficar fazendo alusões ou fazendo interpretações de coisas que eu ainda não sei. Então, agradeço mais uma vez a participação aqui no Modernidade Ciência.